Ela é editora de investimentos do Invest News. Anteriormente, teve passagem pela Veja, produzindo conteúdos para o site e para a revista, com foco em negócios e mercado financeiro. Formada em jornalismo pela Universidade Presbiteriana Mackenzie em 2013, possui MBA em Economia Brasileira pela FIP, Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, em 2015. Trabalhando com o mercado financeiro desde 2012, cobre investimentos, juros, bolsas de valores, câmbio e diversas outras áreas do setor. Já atuou como analista certificada CNPI de fundos de investimento, utilizando sua experiência jornalística para traduzir o universo de fundos para investidores e assessores. Foi repórter do jornal Valor Econômico e coordenadora do time de mercados dos serviços TC Movia. O projeto Memória do curso de jornalismo recebe a jornalista Juliana Machado. Finalmente, Juliana, depois de tanto tempo que a gente está ensaiando... eu estou lendo esse teu texto aqui, eu estou lendo todo o seu currículo, falo assim, não é a Juliana da sala de aula, não é a Juliana que queria entrar no mercado financeiro, ou eu estou enganado? Não era essa Juliana, eu tinha uma outra cabeça completamente diferente, inclusive meu TCC foi de direitos humanos. Eu tinha muito interesse em ser jornalista de guerra, jornalista de conflitos armados, trabalhar com essa área. É uma área fantástica e eu acho que, sinceramente, eu me daria muito bem, eu gostaria muito de trabalhar nela, mas eu acabei me encontrando dentro da faculdade, inclusive, né, com as aulas de economia, na área de economia. E aí, na sequência, antes de me formar, eu já tinha começado a trabalhar nessa área como estagiária. E aí eu me apaixonei, na verdade. O que aconteceu foi que você tinha muitas oportunidades nessa frente e, além de tudo, acho que esse desenvolvimento que você acaba tendo de conhecer a economia de um país e tudo, acaba transformando um pouco a cabeça, acho que, de um jornalista que está no começo de carreira, e aí eu nunca mais saí. Eu sempre brinco, né, que muitos meninos, meninas também, mas meninos em número maior, quando entram na faculdade para fazer jornalismo esportivo, porque não conseguiu fazer ser jogador de futebol e tal. Mas claro que muda ao longo da faculdade, evidentemente, vão para diversas áreas e tal. A economia não é uma área muito querida ainda hoje, né, pelos alunos, porque todo mundo relaciona com matemática, com exatas e tal, e não é nada disso, né? Não, não é nada disso. O conhecimento aprofundado que o jornalista acaba tendo no decorrer da carreira dele, sem dúvida é o que vai ajudar ele a se tornar um jornalista melhor, melhor remunerado, vai ter uma melhor remuneração, mais destaque na carreira, mas você não tem que começar necessariamente com isso. Na verdade, não começa com isso. A capacidade que ele tem que ter de traduzir o mundo. E ele vai fazer isso em qualquer área. Acho que a gente brincava muito e falava muito sobre um jornalista, ele é capaz de escrever independente da área que ele for, porque ele tem os princípios, eles têm as premissas para fazer um bom jornalismo independente da área. Aí o que acontece é que é isso, quando você entra na área de economia, você vai se desenvolvendo aos poucos, é uma área que exige um nível de estudo, eu acho, um pouco maior do que outras, mas é fazer um bom jornalismo em qualquer área. E como é que você chegou ao jornalismo? Pois é, eu cheguei no jornalismo, vim de Minas Gerais, eu não sou de Minas Gerais, eu não nasci em Minas Gerais, eu nasci em São Paulo, mas eu me mudei para Minas Gerais muito nova, mudei com 8 anos, voltei aos 18, e quando eu cheguei aqui eu já tinha na minha cabeça que eu ia para a área de comunicação. Quando eu era mais jovem, eu fui prestar Química na Federal de Minas Gerais, não tinha absolutamente nada a ver, eu não tinha exatamente uma conexão com a área de comunicação, mas passando um pouco tempo e na hora de escolher realmente uma área, eu comecei a pensar um pouco nas minhas características, nas coisas que eu gostava de fazer. E eu gostava muito de falar, eu gostava muito de escrever, e uma coisa que eu gostava de fazer era pensar o mundo e de que maneira que eu podia traduzir o mundo. Eu tinha essa cabeça de assistir muito jornal e pensar como eles estavam fazendo, por que estavam fazendo daquela maneira, ouvir muito rádio, porque eu vinha eu via para a faculdade de ônibus e vinha ouvindo CBN sempre para tentar entender o que eles estavam falando do mundo, e aí com o tempo... isso foi me aproximando cada vez mais dessa área de comunicação. Aí, num determinado momento, na hora de escolher realmente uma carreira, eu acho que essas coisas elas se tornaram mais proeminentes e me colocou nessa direção. E aí, aquela pessoa que gostava de conversar, gostava de falar com os outros, acho que me direcionou para essa área. Quando você entrou, o diploma já não era mais obrigatório? Já não era mais obrigatório. E aí isso foi uma crise, na verdade, inclusive na minha família. Eu tinha um tio que vivia enchendo meu saco por causa disso, fazendo brincadeiras. Agora você está fazendo a faculdade que não precisa de diploma. E a verdade é que tem tudo isso, mas assim, você não vai conseguir entrar numa redação, você não vai conseguir desenvolver uma carreira sem passar
passar por uma faculdade. Eu não acredito nisso. Assim, a faculdade de jornalismo, ela tem um valor muito importante, principalmente na formação de repertório que o jornalista tem que ter quando ele sai de uma faculdade, quando ele vai trabalhar com jornalismo, independentemente da área, seja de economia, que eu acho que realmente você tem que ter, eventualmente, um nível de estudo, de aprofundamento maior, mas em qualquer área você precisa ter repertório, que é o repertório que você tem dos livros, do trabalho do jornalista, das diferentes disciplinas que você tem dentro dessa faculdade, que é um pouco diferente das outras. Tudo isso é o que forma essa pessoa. Então, o diploma não ser exigido não deixa de dar importância, não tira a relevância da faculdade nesse sentido, é a minha visão. Você acredita em ter na formação acadêmica para um comunicador? Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que você tem que ter uma formação acadêmica e uma formação posterior, e aí para uma área eventualmente que você queira ir. Então, o jornalista que quer para a área de esportes, por exemplo, que é uma coisa comum, mesmo esse cara tem a possibilidade de fazer algum tipo de curso depois, ou de se aproximar de uma maneira mais técnica da carreira que ele está escolhendo, que eu acho que é uma coisa natural. Então, ter uma formação acadêmica e depois combinar isso com uma outra formação é algo de destaque e é algo que vai colocar, assim, um jornalista dentro de um programa de trainee ou dentro de um estágio, que é algo, assim, essencial para ele conseguir se desenvolver e lá na frente se tornar um jornalista mais reconhecido. Você falou que chegou a prestar Química na Federal de Minas Gerais. Como é que você chegou ao Mackenzie? Pois é, eu prestei a Faculdade Federal de Minas Gerais. Eu, sinceramente, nunca pensei na minha vida em estudar no Mackenzie. Nunca passou pela minha cabeça. Quando eu vim para São Paulo, eu tinha feito o Enem, né, no interior de Minas Gerais. Prestei Química na FMG, fui muito mal, obviamente. É uma das primeiras turmas do Enem, então, né? Foi, exatamente. Acho que foi a primeira turma, antes de ter aquelas mudanças do Enem ser em 2 dias. E o primeiro Enem que eu fiz, depois que eu saí do ensino médio, eu tinha ido com uma nota muito boa. Eu venho de uma família muito humilde, né, você sabe, e eu não paguei minha universidade, né, eu tive bolsa 100% do ProUni, e eu tinha ido muito bem no Enem, que era a premissa que você tem que ter para poder entrar no FIES ou no ProUni. Eu sabia que eu tinha que ser ProUni porque eu não tinha dinheiro. Não tinha chance de poder pagar nem que fosse a metade de um curso. Então, eu sabia que teria que ser 100%, então eu tirei uma nota muito boa no Enem e isso me deixou muito estimulado. Eu falei, poxa, acho que tenho toda a condição de conseguir uma bolsa numa boa universidade. E quando eu voltei para São Paulo, eu falei, bom, eu precisava de uma nota um pouquinho maior para entrar na PUC, para entrar no Mackenzie ou para entrar em outro lugar. Foi a hora que eu conheci o Mackenzie, na verdade, que eu comecei a pesquisar as universidades que tinham o curso. E aí, nesse momento, fazendo essa pesquisa, eu percebi que tinha alguns nomes de proeminência, alguns nomes relevantes, e entre as faculdades privadas o Mackenzie estava, então pensei, poxa, acho que é uma possibilidade. E assim, sendo bem sincera, eu não pensei no Mackenzie como primeira opção, eu pensei na PUC como primeira opção, só que quando eu fiz o Enem, a minha nota não dava para a PUC, eu acabei decidindo não ir também, não tentar de novo, mas a nota tinha sido suficiente para vir para o Mackenzie e para vir para outras universidades. Eu acabei não entrando na PUC também e eu fiquei um pouco feliz porque depois, pesquisando, acho que não tinha exatamente um pouco o meu perfil, assim, em alguns aspectos, eu acho. Não estudei lá, então acho que tem determinadas coisas que eu não posso dizer, mas eu acho que em termos de estrutura, de pessoas, eu acho que no fim das contas no Mackenzie eu encontrei uma certa diversidade, que é uma coisa que eu não esperava encontrar também, assim, principalmente entre os professores. Acho que nesse momento foi que eu escolhi o Mackenzie, eu coloquei apenas o Mackenzie, eu falei, se não for o Mackenzie eu não vou fazer, não estou falando isso porque é você, de fato foi isso, eu falei, eu não vou para outra universidade se não for o Mackenzie, porque eu não quero estudar em outro lugar que não seja uma universidade que vai me dar realmente esse amparo, e aí foi a hora que eu decidi entrar e aí deu certo, com a nota do Enem e entrei em 2009. Comecei o curso. O que você acha que você tirou aqui? O que foi interessante? Você falou de alguns professores, de algumas disciplinas. Eu lembro de você tinha essa questão, essa coisa, a tua turma de forma geral, né? Bem de participação efetiva, né? O que você acha que você conseguiu aproveitar aqui de forma geral? Eu acho que essa parte do repertório que eu comentei foi assim uma das coisas mais relevantes na minha vida, isso desde o primeiro dia, porque o Mackenzie tem uma infraestrutura muito impressionante, assim, era uma coisa que me chamou muita atenção. Quando eu cheguei, eu lembro que nas primeiras aulas a gente foi para um laboratório e nesse laboratório tinha uns Macs. Os famosos Macs. Os famosos Macs. Eu nunca tinha visto isso na minha vida. Como eu falei, eu vim de uma família muito humilde e a gente conhecia computador e era isso, né, um PC. Né? E aí quando eu falei, nossa, é um PC diferente, alguém me falou, mas não é um PC, é um Mac. Aí eu, que é isso? Que é isso? Mas qual que é a diferença? Não é um computador como qualquer outro computador, né?
E não, era uma coisa diferente. Então, assim, tudo foi muito deslumbrante, tudo foi muito importante, eu acho. Né? Eu estou contando essa anedota aqui, mas acho que é um pouco para descrever do tamanho que foi a importância da universidade. E nesse quesito de repertório que eu comentei, que eu volto a ele, que eu acho que é muito importante, porque as disciplinas são muito diferentes entre si, e elas acabam desenvolvendo o jornalista, desenvolvendo o estudante para diversas áreas. Então, você tem que ler muitos livros, a recomendação é que você leia esses livros. Eu recomendo que os estudantes façam isso, inclusive, não fiquem evitando ler esses livros, leiam os livros que os professores indicam. Não deixa só para o TCC. Exatamente, não deixa para o TCC, né? Assim, é uma coisa que faz muito parte da formação. Isso me ajudou muito em termos de pensar o mundo, de ter mais referências. Na hora de escrever, você consegue escrever melhor, você organiza melhor suas ideias. A gente tem a visão de que isso só é importante na adolescência, no ensino médio. Não é verdade. O jornalista tem que estar sempre lendo, isso é uma coisa básica. Então, você desenvolve isso na universidade e você desenvolve ideias diferentes na universidade. Eu acho que o jornalismo é uma das poucas carreiras em que você tem um nível de alcance em termos de conhecimento muito grande, porque você é o cara, você é a pessoa que está ouvindo pessoas diferentes. Então, o seu nível de aprofundamento do mundo ele é muito maior. E aí, fazendo isso em diferentes disciplinas, a gente tinha disciplinas de economia, a gente tem disciplinas voltadas para psicologia, para a parte técnica, para a parte de televisão, para diversas outras áreas. E você fugia de televisão? Eu fugia de televisão, eu sempre gostei muito de comunicação e eu me dava bem na câmera. Eu gosto muito de falar, eu adoro aparecer, assim, é uma característica que eu tenho, sempre tive. Ia tirar foto quando era criança, eu queria estar na frente, mas televisão em si, fazer televisão não era uma coisa que passou pela minha cabeça, assim, nunca passou de trabalhar em produção, de trabalhar em algo nessa linha. Hoje no Invest News eu faço vídeos, tem que inclusive. fazer, não tem como, né? Na Veja eu tinha um programa que era semanal, voltado aí para a parte de investimentos também. A gente fazia também a abertura de mercado, que no caso era ao vivo, então também fui para a parte ao vivo, e aí você deslancha, vai fazendo. E isso é exatamente o tipo de competência que você desenvolve na universidade. É claro que cada pessoa vai ter ali o seu interesse maior. Então, a pessoa que quer ir para a área de esportes, ela vai desenvolver naturalmente algumas preferências e algumas características. A pessoa que quer ir para a televisão, ela vai ter que ter uma desenvoltura melhor e ela vai ter que desenvolver isso. A pessoa que ir para a economia, ela vai acabar indo um pouco para essa parte de quero entender um pouco mais os números, porque isso é importante, quero entender um pouco mais o funcionamento da parte econômica, que exige um nível de estudo realmente mais aprofundado. Mas essa parte de repertório, esse conhecimento mais vasto que o jornalista acaba tendo, ele vem da universidade. Essa é a base assim, principal, e acho que foi a coisa mais importante para mim, que uma pessoa que entrou não sabia o que era um computador, e eu saí de fato com um nível de conhecimento que assim, eu falo com tranquilidade pelo nível do meu TCC, que eu reconheço que foi muito bom, e por ter começado até antes como estagiária na parte de jornalismo econômico, que tudo isso me trouxe assim, um nível de embasamento que foi assim, básico para me desenvolver. Juliana, são mais de 10 anos de formação, o jornalismo mudou, a gente sabe disso. Quando você entrou já tinha, né? A rede social não era tão forte como é hoje, talvez não tivesse esse nível de loucura que a gente tem que lidar constantemente. Sim. Imagino que na tua área também, não é só na área política, na área econômica também. Que avaliação que se faz do jornalismo, que você imaginava com o jornalismo que a gente tem hoje? Eu acho que tem um pouco que os jornalistas têm, na verdade os estudantes têm, que é um certo deslumbramento no começo, você tem algumas coisas idealistas. Eu acho, na verdade, que isso precisa ser mantido, esse interesse, essa visão, ela precisa ser mantida, porque os jornalistas, conforme ele vai passando o tempo, ele é um pouco moldado pela carreira dele, ele vai perdendo alguma dessas características, e é isso, na verdade, que faz você ter ideias de pautas e ideias, na verdade, de conteúdo para produzir que são muito diferentes daquilo que você acabou colocando na sua carreira. Então, esse brilho ele acaba se perdendo com o tempo. Agora, eu acho que quando você entra e você tem essa chama, digamos assim, né, ela é muito forte, ela é muito evidente, ela é muito estimulada, e depois isso tende a mudar muito. Agora, em termos de o que mudou, acho que de jornalismo propriamente, eu acho que a parte de digital é uma coisa que sem dúvida veio para ficar. E acho que mais do que isso, eu diria que a inteligência artificial ela é uma coisa muito transformadora para o jornalista. E o jornalista tem que ser capaz de utilizar essas coisas a favor dele. Quando eu entrei, havia realmente esse debate da questão do diploma, acho que realmente foi uma coisa que eu até tinha pensado realmente se era o caso de eu continuar a universidade, porque eu pensei, poxa, já não precisa do diploma, estou na universidade, gastando meu tempo, aprendendo coisas para algo que eu não tenho mais a necessidade de usar esse diploma.
como eu falei, acho que isso se tornou irrelevante com o tempo. Mas aí, nesse momento, tinha esse debate, tinha um debate também de redes sociais, um debate de transformação das pessoas, descentralizando a informação. Então, ele não precisava necessariamente de um jornal, seja ele impresso, seja ele digital, seja ele na televisão, para poder se informar. As redes sociais passaram a estar nesse lugar. Houve uma crise muito grande, eu acho, nessa produção de conteúdo, porque as pessoas começaram a se perder em termos de informação. Eu acho que isso se acentuou, porque a gente teve mais redes sociais surgindo, um nível de informação muito rápido e muito difuso. Os jornalistas acabaram perdendo um pouco de relevância na visão das pessoas, então a gente viu isso em momentos políticos muito críticos, né, do WhatsApp servir de notícia, das fake news, que eu acho que foi realmente um fenômeno um pouco mais recente, e acho que agora a próxima etapa será a inteligência artificial. E o jornalista ele tem que saber se adaptar a isso e usar isso a seu favor. Então a pessoa que tinha capacidade de se comunicar com o pai, com a mãe, com os tios, com amigos, de uma maneira muito mais direta, o jornalista que conseguiu desenvolver isso, ele conseguiu se colocar numa posição melhor do que as redes sociais ou do que os outros profissionais que não desenvolveram isso. E a próxima etapa, para mim, sem dúvida, é a inteligência artificial, que o jornalista, assim como os investidores, assim como todo mundo, tem que usar a seu favor. Porque eu acho que vai ser uma transformação em termos de carreira, as pessoas temem, vai tomar empregos, mas eu acho que aquele que souber usar a ferramenta a seu favor para acelerar uma apuração, para acelerar eventualmente a construção de um texto, mas mantendo a sua autoridade, a sua autonomia, o seu braço ali, né, a sua mão, isso é extremamente importante. O jornalista vai ter que continuar pensando, ele é feito para pensar, a inteligência artificial não vai substituí-lo, mas esse que souber usar melhor, acho que essa nova fronteira é o que vai se destacar nas redações. Onde você acha que a IA é válida? Eu vou dar um exemplo. Na construção de pauta, ela é válida. Na avaliação, num primeiro momento, numa apuração, na sua área, por exemplo, que você talvez devesse gastar um tempo olhando todas as bolsas do mundo inteiro e ela pode te responder em alguns minutos, ela é válida? Ela é extremamente válida. No Invest News, inclusive, foi que eu aprendi a usar com mais profundidade. Nós somos uma redação menor, voltada para a parte de investimentos. Eu tenho que falar com um público que é talvez ali um pouco mais premium em termos de entendimento do mercado. Ele não está necessariamente começando, mas ele é um cara que também não entendeu tudo de investimentos. Então, eu escrevo para esse público. Então, tem que ser um texto extremamente fácil de entender, mas ao mesmo tempo aprofundado, com todas as teses bem explicadas. Eu faço muita conta. As contas não podem estar erradas nesse contexto. E todo esse aparato, acho que todo esse amarrar aqui vem da inteligência artificial. Ele me ajuda muito. Desde a construção da pauta, porque se eu tenho uma ideia de pauta, a ideia vem de mim. A inteligência artificial, ela não propõe uma ideia, ela não é criativa. O criativo é o jornalista, é a pessoa. Você tem uma ideia, ela te ajuda a desenvolver. Ela te ajuda a te dar embasamento, a outras notícias, a outras leituras que você pode ter para poder construir aquilo. Ela ajuda na parte de cálculos, então eu acelero muito o meu processo. Eu tirei meu certificado para ser analista, então naturalmente já com mais de uma década trabalhando com economia, eu aprendi a fazer contas, é meio natural, você acaba aprendendo a fazer. Só que o ChatGPT, o Gemini e qualquer uma dessas grandes inteligências artificiais, e surgirão ainda muitas outras, eles aceleram esse processo, né? E você coloca ali alguns cálculos que você faz por conta própria e a inteligência artificial ela te ajuda a chegar nas respostas. Como eu falei, você tem que ser extremamente crítico para conseguir entender se aquilo ali não está te levando para um lugar errado. Muitas inteligências artificiais, e no momento que a gente está, elas cometem muitos erros. Então, você, de novo, tem que ser extremamente crítico. Isso vai ter que acontecer ainda, vai continuar acontecendo. A inteligência artificial ela vai se tornar mais aprofundada, mas ela vai continuar demandando isso das pessoas. Eu não tenho dúvida. Daqui a 10 anos a gente vai fazer de novo esse encontro e essa sempre vai ser a resposta. Então, em construção de pautas, na parte de execução, de fato, da matéria, nas contas que eu preciso fazer, refinamento de texto. Você, de novo, você é o cara que escreve o texto, né? O que vai acontecer é que a inteligência artificial ela vai te ajudar, eventualmente, a colocar alguma outra coisa ali dentro, alguma informação que deixou escapar. Você está construindo junto com a ferramenta para ela acelerar o seu processo, mas você é o cara, você é a pessoa que está ali no manche, que está ditando a direção. O jornalista que fizer o caminho oposto, deixar na mão dela, né, e simplesmente deixar que ela faça, vai ficar notório que ele tem aquele texto, não é uma característica dele, que é um texto de inteligência artificial, e aquele que ignorar isso, né, ele vai realmente passar aí 10 horas fazendo um trabalho que ele poderia gastar muito menos tempo e que poderia estar sendo
sendo aproveitado de uma maneira mais inteligente, né? Com tudo que você falou, inteligência artificial, as redes sociais, o WhatsApp, você acredita ainda no papel do jornalista como um gatekeeper, como aquele cara que está ali mediando a notícia? Extremamente importante. Nunca vai mudar a minha visão essa. Acho que se mudar eu desistiria do jornalismo completamente. Não é uma coisa que passa pela minha cabeça. O jornalista, ele é essa pessoa e ele vai continuar sendo essa pessoa. Extremamente importante para a sociedade, porque ele é o cara capaz de selecionar as informações. Eu gosto de dizer que o jornalismo, e depois que eu entrei na faculdade, que eu fui compreender, ele não é a pessoa que escreve necessariamente muito bem. Ele tem que escrever muito bem, de fato. Você tem que escrever bem, seu texto tem que ser muito, muito claro, você tem que saber desenvolver um lead, desenvolver uma ideia, fazer algo extremamente bem feito. Isso tem que ser notório na sua profissão, sem dúvida nenhuma, mas quando você fala, eu gosto muito de escrever, eu gosto muito de ler e por isso eu virei jornalista. Não, você virou jornalista porque você tem capacidade de editar. O jornalista é um bom editor do mundo. E quando eu digo editor, não é eu estar no meu posto de editora ou um repórter. É o jornalista. Ele tem que ter a capacidade de editar o mundo para as pessoas. Por quê? Porque a gente tem um número de informações absurdo. A gente tem redes sociais em que as pessoas divulgam informações de diversas áreas, coisas extremamente específicas, de maneira indiscriminada. Então, assim, você tem um mundo que é cheio de informação. E o jornalista, ele é capaz e ele é essa pessoa de selecionar essas informações para as outras pessoas. Naturalmente, a sociedade ela vai caminhando para alguma direção, de valorizar ou não o jornalista. A gente passa por muitas crises em termos de ser visto de maneira idônea, né, como aquela pessoa que realmente vai fazer esse papel. Esse debate sempre vai ter, a gente sempre vai enfrentar os céticos ou as pessoas que nos acusam você tem um viés, você tem linhas editoriais que as pessoas não conseguem compreender, né, mas você continua tendo essa figura essencial, que é de fato organizar as informações e passar para os outros. Se as pessoas vão ou não consumir, ou vão de fato comprar um jornal, assinar alguma coisa, vão ler notícias, isso é uma decisão da sociedade, que aos poucos vai passando, mas vai sempre terá essa pessoa, os leitores e aqueles que precisam entender o mundo, e o jornalista é o cara que vai fazer isso. Ô, Juliana, deixa um recado para aquela Juliana lá de 2009. 2009, Eu diria para ela, talvez pensar menos com o fígado. Eu acho que eu diria para ela escolher as batalhas, porque conforme você vai passando o tempo, e na profissão, como eu falei, acho que a profissão do jornalismo ela é muito maravilhosa porque você é a sua profissão. Eu não tenho aquela ideia, obviamente, do jornalista necessariamente ter que estar 2 da manhã acordado para fazer alguma coisa, mas a notícia é o jornalista. Você o tempo todo, né? O tempo inteiro. Quando eu digo o tempo inteiro, não estou dizendo que você tem que trabalhar 24 horas ou que você tem que passar por algum tipo nessas questões trabalhistas, não se refere a isso, mas você é uma pessoa que olha para o mundo com o olhar do jornalista. No momento que você desenvolve isso, não muda mais. Você é uma pessoa que olha para o mundo com essa capacidade de edição, com essa capacidade de absorver as informações. Eu tendo realmente a acreditar que o jornalista é uma pessoa com um nível de criticismo muito grande. A gente tem, obviamente, os profissionais que são bons, que não são bons, mas é uma coisa que você tem a possibilidade de desenvolver e que eu sempre recomendo que as pessoas desenvolvam e que eu recomendaria para a Juliana de 2009 se dedicar mais a isso. Eu tive realmente muitos pensamentos, assim, muitas coisas que eu carregava, eu ainda carrego comigo, o meu senso de justiça e todas essas coisas. Isso é ótimo. Exatamente. Na verdade, essas coisas elas foram endossadas pela minha carreira, mas eu diria para a Juliana que assim, existem muitas batalhas que você vai ter que comprar e talvez essas que você está comprando não sejam necessárias. Então, assim, bata de frente com as pessoas, escolha as suas brigas de uma maneira um pouco mais inteligente, para você gastar menos energia, porque essa energia você vai poder gastar em outras coisas. E eu diria para eu ler mais. Eu li bastante, mas eu teria dito para mim, gaste mais tempo lendo mais coisas. Eu me apaixonei, por exemplo, pela área de economia, mas eu acho que eu demorei um pouco para dar passos nessa direção. Decida um caminho, sabe, para você ir e comece a investir nesse caminho mais cedo. Não deixa para a vida decidir, para o caminho te levar em alguma direção. Eu fui para essa área porque essa área que dava mais dinheiro. Se você realmente quer se tornar um bom profissional, vá cedo, comece a se dedicar cedo para isso. Tira o ruído do meio. Não fica ao redor dessas outras coisas que elas são menos importantes. Eu acho que ela entendeu o recado. Ju, obrigado pela sua presença. Eu sei que você está super ocupada, por isso que a gente demorou tanto tempo para bater esse papo, mas foi um prazer falar contigo, entender um pouquinho essa área
que eu não entendo, né? E aprender um pouquinho e saber que de alguma maneira a gente te ajudou também na tua formação. Obrigado, viu? Eu que agradeço. E leia também o que eu estou escrevendo, porque a ideia é que você consiga aprender melhor. Vamos tentar. Muito obrigada. Obrigado.